Olá, seus lindos, tudo bem? Deus abençoe a vida de vocês. Como é que vocês estão? Tiveram uma semana abençoada? Então, gente, hoje é segunda. Eu devocional pra sair no sábado, né? Mas eu tive um probleminha, pessoal aqui no trabalho e tal. Não consegui gravar o vídeo, mas esse é o correspondente a sábado. Não vamos ficar sem, foi uma exceção da exceção da exceção. Bem, então, sem mais delongas, hoje a gente vai pro nosso vídeo de devocional da semana, que se encontra em Tito, capítulo 3. Então vamos começar a ler do versículo 3 e vamos até o versículo 8. Então vamos lá. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus para os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Aleluia, glória a Deus. Então, amém. Gente, tem alguns pontos nesse texto que a gente vai fazer hoje que a gente já conversou sobre, outros não, e vai ser um compilado de alguns vídeos que a gente já fez, se pegar um pouquinho de cada, vai trazer alguns pontos que a gente vai conversar hoje. Hoje eu quero falar sobre boas obras, que o texto fala sobre isso, no último versículo, no versículo 8, mas a gente vai caminhar até lá. E a primeira coisa que ele lembra é que a gente era um vacilão. E é muito importante que a gente lembre de quem a gente era. A gente era um vacilão. Eu era um vacilão, você provavelmente era um vacilão, e que em nome de Jesus o era seja fixo nessa conversa. Que você não seja mais, assim como eu não sou mais, pela glória de Deus, não pela minha. Foi através dele, irmão. Ele mudou nossa vida. E não foi nada que a gente podia fazer, isso vai aparecer no versículo 5, que é onde vai falar que não é por causa de atos de justiça que isso aconteceu por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, misericórdia do Senhor. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E isso é muito importante a gente entender, porque a gente já falou isso em outros vídeos, mas eu não posso dizer que o Deus que mudou e transformou a minha vida não vai arrumar e transformar a vida de outra pessoa, ou de um familiar, ou de um primo, ou de um amigo, ou que essa pessoa não tem esperança, porque um dia era a gente. A gente não é melhor do que eles. A gente às vezes era até pior do que eles. Mas Jesus fez algo maravilhoso. E agora que ele fez, e a gente conseguiu pela glória dele, a gente não pode pensar que foi por força do nosso braço, porque na força do nosso braço a gente não consegue nada. Foi ele. E aí agora eu proponho para vocês, não um experimento, que em nome de Jesus não faça isso. Mas provavelmente na sua caminhada de fé teve algum dia, teve alguma semana, teve um gap de tempo em que você se afastou do Senhor. O Senhor permaneceu ali com você, mas você quis se afastar dele. Seja por trabalho, dificuldades, tal. Tem uma passagem muito boa que Maria perde Jesus. E depois ela volta, cara, cadê Jesus? E ela vai buscar Jesus, e Jesus era criança, tipo 10, 11 anos. Aí ele volta, tipo, caraca, aí acha Jesus, assim, que tava 3 dias de viagem, volta e tal, uma loucura. Mas por que eu tô falando isso? A gente não pode perder Jesus, irmão. Porque se a gente perder Jesus, os cacarecos que ele tirou da gente volta. E não é pela força do nosso braço, eu preciso deixar isso muito claro, porque às vezes a gente pode achar que a gente é santo porque a gente, porque eu não bebo, porque eu não fumo, porque eu não me prostituo, porque esses pecados eu não cometo. Mas às vezes você é um mentiroso. E não só mentiroso, às vezes você não tem nenhum pecado que pra você seja aparente, mas seu coração é ruim.
Entende que existe um ponto em que eu não posso me gloriar porque eu não fiz sozinho. Sozinho eu não conseguiria, porque não teria como, isso é obra do Espírito. Então nunca, jamais, irmão, a partir de hoje, se você tem esse pensamento, isso vai cair por terra agora. Não é pela força do nosso braço, e se não é pela força do nosso braço, a gente só seguir uma pessoa, que é assim, o Senhor Jesus. Se não fosse por Ele guiando a gente não conseguiria. Então a gente precisa colocar o pé no chão e lembrar disso, lembrar que, cara, é por causa dele que eu estou aqui, é por causa dele que eu tenho a família abençoada, é por causa dele que eu estou liberto às vezes das drogas, eu sou liberto às vezes, não sei qual for o seu vício, né, de pornografia, é por ele que eu sou liberto da bebida, é por ele que eu sou liberto de ser um mentiroso e por aí se vai. Então nunca, irmão, jamais pense que tem alguém que não merece a salvação, porque eu e você a gente não merecia. E tudo que ele fez foi pela misericórdia dele sobre nossas vidas. E essa misericórdia é disponível para qualquer outra pessoa. Amém? Então, somos santos e estamos caminhando em santidade porque ele está em nós. A partir do momento que ele sair, irmão, os cacarecos voltam tudo. Como a gente já tinha falado agora, né? E a segunda coisa que eu gostaria de falar, que eu acho que é muito importante, é quando ele fala sobre nos tornar herdeiros. E, cara, se tornar herdeiro é uma parada muito louca. Porque ele não só derramou e tá com, poxa, gente, caminha aqui em santidade, receba a minha graça, receba tudo que é bom de mim, seja transformado pela minha glória. E não é só pra gente viver aqui, mas é para algo muito maior, que é herdar os céus. Mas existe uma herança, que aí é essa eu preciso trazer, que é quando você tem ela aqui, na terra. Porque quando a gente tem essa herança e espera só chegar no céu pra gente usufruir dela, quando a gente for salvo, a gente perde muita coisa aqui na terra. Muita coisa em Deus realmente. Então, a partir do momento que você aceitou Jesus, está caminhando para Ele e com Ele, cara, usufrua da herança que Ele te deu. E qual é essa herança? Ter Ele contigo todo santo dia. Ter a pessoa do Espírito Santo, se relacionar com Ele, coisa que vai acontecer na eternidade, já tem já isso agora. E quando a gente chegar lá, a gente só vai continuar o que a gente já tem aqui na terra. Então não deixe de viver uma vida de santidade, não deixe de viver uma vida de relacionamento com Ele, não deixe de viver uma vida aqui, uma vida boa com a sua família. Claro, Ele em primeiro lugar, mas trabalhe, usufrua do que é melhor, o que Ele deixou aqui para você, mas lembre que existe uma base, e a base é Ele. É caminhar com Ele, é estar com Ele, e não importa o que seja com Ele. Porque lá no céu a gente vai estar com Ele durante 24 horas. E aqui vai ser um reflexo que a gente precisa trazer para cá. É como se a gente estivesse olhando sobre um. Paulo vai dar um exemplo, estivesse olhando para um espírito turvo. Mas ele está com a gente, ele é presente. Não trate ele como se fosse um culto de domingo. Não trate ele como ele fosse alguma coisa, uma experiência que você vai lá e você sente Deus e vai embora. E agora eu sou cristão e vou herdar os céus, porque eu fui lá, levantei a mão e falei assim: eu te agradeço, eu te agradeço, Pai, e eu me entrego ao Senhor e como único e legítimo Salvador. Amém. Mas se ele não muda a sua vida, você vive um evangelho de mentira. Então é isso que eu quero falar, que existe uma recompensa aqui, não só uma recompensa, uma herança aqui, que a gente vai usufruir aqui. E qual é? É caminhar e ser amigo dele para sempre. Para sempre, irmão. Então, o cara que criou tudo, cara, desculpa pela expressão, mas o Senhor que criou tudo, ele fala, eu tô contigo. E ele quer se relacionar com você, assim como ele se relacionava com todo mundo durante a Bíblia. E quando você vê os milagres que acontecem aqui, as coisas lindas e maravilhosas, você fala: meu Deus, imagina Pedro andando sobre a água, meu Deus, imagina Moisés quando abriu o mar vermelho. Cara, são histórias verídicas que ele mostrando para você. Eu fiz na vida deles e eu quero fazer na sua. Eu quero te dar essa experiência de você comigo. Então não viva apático, enquanto tem um Deus maravilhoso de milagres falando: eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Então usufrua do que ele deixou aqui pra gente hoje. Beleza? E por último, mas não importante, gente, boas obras. E boas obras mexe comigo. Porque é muito fácil eu levantar a mão e aceitar Jesus. É difícil, mas é muito fácil pelo que eu vou dizer em comparação a algo. Levantar a mão e aceitar Jesus é difícil, porque você vai ter que quebrar a si mesmo. Mas quando chega a hora de você passar aquela experiência de culto, onde todo o ambiente era propício, para agora você
ter boas obras, se você era um cara ignorante, você começa a ser mais temperado. Se você era uma pessoa que xingava, você deixar de xingar. Se você é uma pessoa ruim, você passa a ser uma pessoa boa em Deus. Irmão, essa parte é difícil. E isso é muito mais difícil que você levantar a mão e aceitar Jesus. Manter ele com você, porque você sabe o que ele falou pra você. Ele fala, cara, você é meu filho amado, mas tem coisas em você que não pode existir. Então a gente precisa tirar e limpar. E essa parte de tirar e limpar machuca. E isso vai se caracterizar em boas obras. Em Efésios vai falar, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mata não rouba mais, não mata mais. Então, irmão, a gente precisa ter boas obras. Não podemos ser, igual ele fala no versículo 3, no versículo 4, que a gente era avarento, insensato, que a gente era escravo, vivia na obra do engano, dos nossos prazeres, das nossas paixões. A gente não pode ser mais esse. Se a gente está nele, se a gente tem acesso a essa herança maravilhosa, a gente precisa, literalmente, ser quem ele chamou para a gente ser. E ele nos chama hoje para ter boas obras, para que as pessoas olhem e falem assim, caraca, Larava é um homem de Deus. E ter boas obras não é viver de aparência. É você ter um coração legítimo em Deus, que ele fala tipo assim, ó, eu faço porque o Senhor me encontrou. E repare que as boas obras, e esse aqui é um detalhe maravilhoso, quando eu falo de boas obras aqui, ele não pede isso para você receber o Espírito Santo. Ele não fala assim, olha, você vai praticar boas obras e agora você vai pegar e você vai receber o Espírito Santo. Não, 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 não. Isso, a palavra boas obras no versículo 8. E quando ele fala que vocês foram recebidos generosamente pelo Salvador Jesus Cristo, no versículo 6. No versículo 7 ele fala sobre herança. Você já recebeu. Significa que eu e você, a gente já tem tudo que a gente precisa para poder praticar o que ele falou. E aí, sabe o que nos falta? Nos falta vergonha na cara. De ouvir ele falar e falar, olha, você não é esse, você não é o cara ignorante, você não é o cara explosivo, você não é o cara extremamente manso no sentido ruim de que você deixa todo mundo passar por você e fazer mal às vezes para sua família, e você não se posiciona como um homem de Deus. Você, quando Deus fala, você não é isso, você não é nada disso, e a gente precisa falar assim, então eu vou ser o que Deus está falando que eu sou. Por quê? Porque tem o versículo 6 e 7 que corrobora, já me dá todas as ferramentas necessárias para viver o versículo 8, que é ter boas obras. Então, irmão, não tem mais desculpa. Eu falo para vocês, mas ele já falou para mim antes. Cara, se eu tô falando que você é, quem é você para dizer que você não é quem eu tô dizendo? Eu criei tudo. Você me entregou tudo, você me entregou a sua vida. Então, por quê? Até quando eu e você a gente vai ficar nesse cabo de força com o Senhor, perdendo o nosso tempo? E isso é extremamente triste. Então hoje é hora da gente largar esse cabo de força e falar, Senhor, você tem razão. Você sabe o que é melhor para mim e ainda que eu não entenda, eu vou seguir. E eu vou seguir e eu vou ver coisas gloriosas, porque mesmo no versículo 8, ele vai falar, tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Então, meu querido, talvez, só talvez, chegou a hora. Ouso dizer, talvez não, chegou a hora da gente começar a ser útil para Deus. E quando eu falo ser útil para Deus, não é sair fazendo coisa igual um doido, mas é escutar o que Ele quer da gente e obedecer. E isso vai ser as boas obras que Ele tem falado. E isso você vai ser útil aos homens. Não tem como você viver um evangelho teórico. O evangelho se vive na prática. E hoje ele chama eu e você para praticar o evangelho. Viva boas obras. Amém? Então, com essa palavra de Deus, viva boas obras em Deus, vou fazer um adendo aqui, porque alguém pode estar me escutando e falar, então tá bom, então eu vou pegar 10 ministérios na minha igreja, vou dar 20 mortal para trás e vou fazer tudo isso. E Deus, às vezes, só quer que você pergunte pro seu vizinho se está tudo bem, se ele está precisando de ajuda. Às vezes, ele só quer que você chegue no seu trabalho e se preocupe com a vida de alguém e ore pela vida de alguém. E essa vai ser as boas obras. Não é o que você acha que é. Não é o que você quer que seja. É o que o Senhor falou com você. Olha, é isso que eu quero. Entregue o que Ele te pede. Faça o que Ele te pede. Porque eu e você, a gente não sabe de nada. E a gente tem um Senhor. E Ele guia a nossa vida.
Então, qual a palavra de hoje? Praticar boas obras é escutar do Pai o que é boas obras dele, que ele quer para minha vida, para as pessoas ao meu redor, que vai edificar ele, que vai fazer as pessoas olharem para mim e verem Jesus e obedecer e fazer, pela glória de Deus. Amém? Então, assim a gente finaliza o nosso devocional semanal e a gente se vê agora na semana. Não, perdão. Essa semana, sábado, vai ter o vídeo dessa semana, tá bom? Deus abençoe, uma vida abençoada para vocês. Outra coisa, curte, comenta, compartilhe, coloca o sininho lá de notificação para quando chegar na hora, você vai pegar, ó, chegou o vídeo, você já pode até assistir. Amém? Se cuida, gente. Um abraço. Fui.